بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، عظم الأجر في صلاة الفجر. Temos este livrinho aqui, é um risala, é um livrinho pequeno. De cima da capa, o muallif escreveu aí Idhamul Ajri fi Salatil Fajr. O nome do livro é esse que o muallif escreveu, Idhamul Ajri fi Salatil Fajr. A multidão da recompensa. Idhamul Ajri significa a multidão da recompensa. Excesso da recompensa, que está dentro de Salat al-Fajr, a oração da aurora. Idhamul Ajri, a multidão da recompensa, ou a maior recompensa, que está dentro de Salat al-Fajr, a oração da aurora, a oração de Subhi. Significa, o muallif, ele quer nos dizer dentro deste livro acerca da recompensa que existe dentro de Salat al-Fajr. O muallif, o autor do livro, chama-se Abdul Hadi ibn Hassan Wahbi. Abdul Hadi, servo de Allah, servo de Allah. Esse Al-Hadi é nome dentre os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadi é dentre os nomes de Allah. Então, Abdul Hadi ibn Hassan Wahbi, ele que escreveu esse livro explicando acerca do benefício que existe dentro de Salat al-Fajr. Depois disso, aqui na outra página, min kunuzi as-sunnati, dentre a riqueza da sunna. Min kunuzi sunnati, dentre a riqueza da sunna. Significa que a sunna do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama é uma riqueza para nós. A sunna do profeta é uma riqueza para nós muçulmanos. Então, min kunuzi sunna, dentre a riqueza da sunna, é o hadith de Ibn Umar. Sunna do profeta é riqueza, porque o muçulmano aprende o seu din através da sunna. E quando se fala da sunna, são palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam e são as suas práticas, a conduta de Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Então, min kunuzi sunnati, dentre kunuz, a riqueza, a sunnati da sunna, é o hadith de Ibn Umar. An Ibn Umar radiyallahu anhuma. An Ibn Umar radiyallahu anhuma. Segundo Ibn Umar. Ibn Umar é filho de Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. An Ibn Umar, segundo filho de Umar. Ibn Umar é filho de Umar. O seu próprio nome é Abdullah ibn Umar. Então, An Ibn Umar, segundo filho de Umar, radiyallahu anhuma. E Allah esteja satisfeito com os dois, o Umar e o seu filho. Qala, dizia Ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
dizia o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que o elogio de Allah e a sua paz esteja sobre ele, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. O profeta dizia: inna afdala as-salawati inda Allahi salatu as-subhi يوم الجمعة في جماعة. Profeta alayhi salatu wassalam dizia: inna afdala as-salawati, na verdade, afdala, a mais importante, as-salawati, dentre as orações. A oração mais importante, inda Allahi, perante Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui a salawati veio com termo de jam'u, de plural. Isso significa que todas as orações. Então, a mais importante dentre essas orações, inda Allah, perante Allah subhanahu wa ta'ala, é salatu subhi, é a oração de subhi, a oração da aurora, salatu subhi, a oração da aurora. Yawm al-jum'ati, e é feita no dia de Jumu'ah. Yawm al-jum'ati, e é feita essa oração, Yawm al-jum'ati, no dia de Jumu'ah, fi jama'atin, isso dentro de Jama'a, em congregação. A pessoa, quando tiver oportunidade de presenciar o Salatu Subhi e Jama'a, dentro de Jama'a, isto Yawm al-Jum'ati, no dia de Jumu'a, logo ele já fez o Salati, que é mais importante. Inna afdala as-salawati, na verdade, a mais importante, salawati, dentre as orações, inda Allahi, perante Allah subhanahu wa ta'ala, salatu subhi. É salatu subhi, é a oração da aurora. Yawm al-jum'ati, no dia de Jumu'ah, fi jama'atin, em congregação. O hadith rawahu al-Bayhaqi, narrou al-Imam al-Bayhaqi fi Shu'abi, no seu livro de nome Al-Shu'abi. Aí, depois de terminar com o hadith, ele escreveu aí o número 1, que está dentro de parênteses. Depois disso aí embaixo, rawahu al-Bayhaqi, o hadith narrou Imam al-Bayhaqi fi Shu'abi, dentro do livro Al-Shu'ab. Número de hadith é 3045. وصححه الألباني, يوتنتكو إمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع, نسو livro de nome صحيح الجامع. Então, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neste hadith nos deixa claro acerca da oração da aurora, salatu subhi, a oração da aurora, que é feita yawm al-jum'ah, no dia de Jumu'ah. Quando se fala de afdalus salawati, a oração mais importante, não significa que outras orações não são importantes. Mas aí existe uma diferença na recompensa. O salatu subhi de yawm al-jum'ah tem mais recompensa do que salatu subhi de yawm al-ithnain, de uma segunda-feira. E também salatu subhi tem mais recompensa do que salatu dhuhri, mas não significa que a pessoa só deve confiar de salatu subhi, não. A pessoa tem que praticar as 5 orações diariamente. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, hafidhu ala salawati, devem conservar os salawati, as orações. Hafidhu ala salawati, praticarem conformidade, as salawati, as orações, o salatul wusta, e a oração do meio também.
devem praticar a oração do meio, que é Salatul Asr, wa qumu lillahi qanitin. E devem parar adorando Allah subhanahu wa ta'ala qanitina, com temor. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala com temor, fazer salati temendo Allah subhanahu wa ta'ala. Então esse hadith, o muallif usou como uma pequena abertura, por só querer esclarecer acerca do tema deste livro, que é Salatu al-Fajr, porque ele está a falar ainda de Salatu al-Fajr e Salat da aurora. Como ele disse, "Idhamul ajri fi salati al-Fajr", a multidão da recompensa que a pessoa vai ganhar fi Salati al-Fajr, dentro de Salati al-Fajr. Enquanto no Muqaddima, na abertura, ele começou com Basmala. Al-Basmalatu começou com Bismillah. Bismillah chama-se Al-Basmalatu. Isso na segunda página, né? Na página número 2. Começou com Basmala. Muitos dentre os autores, eles começam com Basmala, outros começam com Al-Isti'adha, começam com A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, depois Bismillahir Rahmanir Rahim, depois traz Muqaddima, como fez o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab no Ta'lim al-Subyan. Ele começou com A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, depois Bismillahir Rahmanir Rahim. Enquanto que o Sheikh Abdul Hadi, aqui ele começou com Basmala, começou logo com Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim, em nome de Allah, Ar-Rahmani, o misericordioso, Ar-Rahimi, o misericordiador. Al-Muqaddimatu, abertura. Al-Muqaddimatu, abertura. Diz al-Muallif rahimahullah: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Na abertura ele disse: Innal hamdalillahi. Essa aqui é uma abertura que muitos mashayikh também usam ao fazer o khutbah ou ao escrever um livro, a dar qualquer tipo de palestra. Ele começa com Alhamdulillah. Innal hamdalillahi. Como aqui o muallif disse, Innal hamdalillahi. Na verdade, alhamda, todos os louvores, lillahi, pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillahi. Na verdade, todos os louvores, lillah, pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, louvamos a Ele, Allah. Nahmaduhu, nós louvamos a Ele. Wa nasta'inuhu, e somente nele pedimos ajuda. Al-isti'ana é pedir ajuda, pedir apoio. Wa nasta'inuhu, somente a Ele pedimos ajuda. O profeta alayhi salatu wassalam informava o seu sahaba, o seu companheiro, de nome Ibn Abbas. Ele dizia para Ibn Abbas: Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billahi. Se teres algo a pedir, fas'alillah, então deves pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ista'anta, e se te fores a necessitar uma ajuda, fasta'in billahi, pede a Allah subhanahu wa ta'ala para te ajudar. Então, wa nasta'inuhu, e somente a Ele pedimos ajuda. Wa nastaghfiruhu, e pedimos a Ele o perdão. Wa nastaghfiruhu,
e pedimos a Ele o perdão, para Allah Ta'ala perdoar os nossos pecados, nossos erros, porque não existe alguém que perdoa os pecados a não ser Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, como Allah Subhanahu wa Ta'ala diz, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ, não existe ninguém que perdoa os pecados إِلَّا اللَّهُ, a não ser Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então nós nastaghfiruhu, pedimos a Ele o perdão. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا, e pedimos a Allah o refúgio, min shururi anfusina, para nos distanciar. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ, e pedimos a Allah para nos distanciar, min shururi anfusina, da maldade, anfusina, das nossas próprias almas. Porque a alma tem shurur, a alma tem maldade. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i. Na verdade, a alma tem aquele comportamento de mandar o ser humano em prática de má ação. Então, wa na'udhu billahi, e pedimos a Allah para nos distanciar, min shururi anfusina, da maldade, anfusina, das nossas almas. Wa min sayyiati a'malina, e da maldade das nossas práticas. Allah Subhanahu wa Ta'ala nos distanciar naquilo que é errado dentre as nossas práticas, porque o ser humano várias vezes ele cai no erro, cai no pecado. Então Allah Subhanahu wa Ta'ala nos distanciar nesses pecados, nessas ações. Man yahdihillahu, quem Allah guiar, fala mudilla lah, não existe ninguém que pode desviá-lo. Man yahdihillahu, quem Allah guiar, fala mudilla lah, não existe ninguém que vai desviar a essa pessoa. Se Allah Subhanahu wa Ta'ala escolher alguém e colocar no caminho reto, não existirá outro alguém que vai tirar a ele neste caminho, porque Allah já decidiu assim. Então, man yahdihillahu, que Allah guiar, fala mudilla lah, não existe quem vai lhe desviar. Wa man yudlil, e aquele que Allah desviar, fala hadiya lahu, não há ninguém que vai guiar a ele. Allah Subhanahu wa Ta'ala, depois de ver aquele sentimento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que ele teve para com seu pai, Abu Talib, ou seu tio, o profeta insistia a ele: Qul la ilaha illallah, ya ammi, o meu tio, Qul la ilaha illallah, diga la ilaha illallah. Mas o tio não pronunciou kalimatu at-tawhid, até quando perdeu a vida. Allah Subhanahu wa Ta'ala informou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam que innaka la tahdi man ahbabta, você não tem a capacidade de guiar a quem quiseres. Walakin Allah, mas Allah Subhanahu wa Ta'ala yahdi man yasha'u, ele é quem guia quem quiser ila siratim mustaqim, para o caminho reto. Isto logo também nos faz entender que só por nós tornarmos muçulmanos é uma graça, é um favor de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então, man yahdihillahu, quem Allah guiar, fala mudilla lah, não existe ninguém que pode desviá-lo. Wa man yudlil, e aquele que Allah desviar, fala hadiya lahu, não há ninguém que vai lhe guiar. Wa ashhadu, e testemunho, an la ilaha, que não existe divindade, não existe quem merece ser adorado, illallahu, excepto Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ashhadu, e eu testemunho que an la ilaha, que na verdade não existe Deus que merece ser adorado, illallahu, excepto Allah, wahdahu, unicamente. La sharika lahu, não tem sócio Allah Subhanahu wa Ta'ala na sua adoração.
não deve ser associado. Wa ashhadu, e testemunho também, anna Muhammadan, que o Muhammadi, abduhu, esse é o servo, wa rasuluhu, e esse é o mensageiro. Wa ashhadu, e testemunho, anna Muhammadan, que na verdade Muhammad, abduhu, esse é o servo, wa rasuluhu, e esse é o mensageiro. O profeta Muhammad é servo de Allah subhanahu wa ta'ala, e é mensageiro de Allah. Uma vez o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizia: La taturuni kama ataratin nasara ibn Maryama, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. O profeta dizia: La taturuni, vocês não podem me elogiar e ultrapassar as medidas ao me elogiar. Kama ataratin nasara ibn Maryam, da mesma maneira como os cristãos elogiaram Isa, filho de Maryam. Innama ana abdun, na verdade eu somente sou um servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulu, então digam, abdullah, servo de Allah, wa rasuluhu, e mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, wa ashhadu, e testemunho, anna Muhammadan, que na verdade Muhammadi, abduhu, esse é o servo, wa rasuluhu, e esse é o mensageiro. Vamos terminar por aí, inshallah ta'ala. Amanhã vamos continuar a partir de amma ba'du, fa inna ni'amallahi kathiratun la tu'addu ولا تحصى. نكتفي بهذا القدر اليسير. سبحانك اللهم بحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.